Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre um novo tratamento, um novo tipo de tratamento que consiste na tomada de uma injeção de medicamento antirretroviral a cada 1 ou 2 meses que acabou de ser aprovado na Europa. Mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho depois da vinheta. Em tempos de Covid, de pandemia, onde todos os assuntos estão girando em torno de coronavírus, de Covid, a gente de vez em quando tem alguma notícia boa sobre HIV e que bom que é notícia boa, né? E é sobre isso então que a gente vai falar, sobre um novo tratamento com uma injeção de medicamento antirretroviral que foi aprovado na Europa. Mas antes de falar disso, eu vou te convidar para poder clicar aqui no sininho para se alertar toda vez que eu colocar um conteúdo novo no canal. E se você gostar desse conteúdo, dá um joinha, deixa um comentário e dá uma força aqui pra gente. Se você quiser ajudar de uma maneira mais ativa financeiramente, por exemplo, você pode clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. E voltando a falar então sobre o nosso assunto do vídeo, por que chamou atenção ultimamente essa informação? É que ele acabou de ser aprovado, esse tratamento, pela Agência Europeia de Medicamentos. Ele tinha sido aprovado, o mesmo tratamento foi aprovado recentemente no Canadá, já tinha sido aprovado nos Estados Unidos, foi retirada a aprovação, mas o problema não foi eficácia não. Nos Estados Unidos o problema é que o Estado, lá a agência que cuida da questão de saúde nos Estados Unidos, ficou um pouco preocupado com a produção desse medicamento. E é o primeiro tratamento de longa duração aprovado então na Europa, tá? Por que a gente chama de tratamento de longa duração? Porque ele, como eu falei, você vai tomar uma injeção de 2 medicamentos antirretrovirais, que é o cabotegravir e a rilpivirina. Cabotegravir é um inibidor de integrase, que é da mesma classe de medicamentos do dolutegravir, do raltegravir, que são medicamentos que a gente já toma há algum tempo aqui no Brasil. Inclusive, o cabotegravir é um medicamento bem novo, então ele também tem algumas questões ali que a gente ainda está estudando, a ciência ainda está avaliando. Já a rilpivirina é um medicamento da classe dos inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeo, que já é uma classe de medicamentos usadas há mais tempo aqui no Brasil, e então a gente já conhece melhor como que ele funciona. Inclusive é um medicamento antirretroviral distribuído pelo Sistema Único de Saúde, não na versão injetável, mas na versão de comprimido. E lá nesses países onde ela foi aprovada, ela é uma terapia antirretroviral indicada para pessoas que já estão em tratamento e já estão indetectáveis, tá? Então é uma terapia de manutenção, não é uma terapia que vai para alguém que vai começar o tratamento. Então as pessoas que já estão indetectáveis há pelo menos 6 meses, que já estão com a imunidade controlada, vamos dizer assim, e que nunca tiveram problemas de falhas de medicamento, vão poder aderir a esse tipo de medicamento. Lembrando que na Europa os medicamentos não são distribuídos gratuitamente como no Brasil. Existem alguns países que sim, mas a maioria dos países não. Ou é um plano de saúde, ou é a própria pessoa quem paga. E são 2 injeções, olha que interessante. Os medicamentos antirretrovirais, eles são aplicados em 2 injeções diferentes nas nádegas. Então, é uma injeção com cabotegravir e outra injeção com a rilpivirina. É algo que me chamou um pouco a atenção, porque a principal reclamação de efeito colateral, de evento adverso, vou chamar assim, eu prefiro até do que efeito colateral nesse caso, é uma dor no local. Então, as pessoas reclamaram que por até 3 dias sentiam uma dorzinha ali no local onde foi aplicada a injeção. Mas em 99% dos casos, as pessoas continuaram o tratamento numa boa. Só em 1% é que as pessoas saíram, abandonaram a pesquisa por causa de dor. Mas como que essa aprovação aconteceu? Foi assim, do nada, a indústria farmacêutica foi lá, pediu e eles aprovaram? Não é bem assim. As organizações sérias, como esses órgãos de saúde da Europa, do Canadá e do Brasil, inclusive, se baseiam em evidências científicas. E foram basicamente 2 grandes estudos que basearam esse medicamento, essa terapia com esses medicamentos, para que fosse aprovado então. É o estudo Atlas e o estudo FLAIR. Todos 2 de terceira fase de estudos, que consiste naquela fase onde muitas pessoas são testadas. Nesse caso específico, cada um desses estudos tinha 600 voluntários. Em todos os 2 estudos, as pessoas faziam um tratamento anterior, Ele ficava durante 30 dias tomando um medicamento, um esquema de medicamento específico, sendo que no Atlas a pessoa tomava cabotegravir e rilpivirina, que são os mesmos medicamentos, mas tomavam em formato de comprimido.
E no outro estudo, foi o dolutegravir, o abacavir e a lamivudina, que esses 3 medicamentos a gente já tem aqui no Brasil e já toma há algum tempo. Em todos os estudos, os voluntários, né, eles tinham que estar indetectáveis há 6 meses, não podiam ter apresentado nenhuma falha no tratamento antirretroviral anterior e tinham que estar dispostos a tomar ou medicamento antirretroviral em comprimido ou em injeção. Tá? Então era basicamente esses critérios que eles tinham. Como eu falei, os eventos adversos foram mínimos, né? Apenas a dor. E uma coisa que foi interessante é que esse estudo lá na Inglaterra ele foi aprovado para 1 ou 2 meses de tratamento injetável, né? Uma injeção a cada 1 mês ou a cada 2 meses. No Canadá foi a cada 1 mês. Então lá no Canadá as pessoas teriam que tomar todos os meses a injeção. Na Europa já pode tomar 1 ou 2 meses, porque os estudos eles não demonstraram nenhum problema de pessoas que tomaram com 1 ou 2 meses de diferença. Tanto que durante 48 semanas de análise, 94% das pessoas mantiveram a sua carga viral indetectável. Esse número pode parecer, mas por que não 100%? É porque é assim mesmo, tá? Nem mesmo nos tratamentos com medicamentos antirretrovirais em comprimido, a eficácia, vamos colocar assim, chega a 100%. A gente está falando de biologia, como eu costumo falar aqui, a gente não existe 100% na biologia. E uma coisa interessante com o cabotegravir, esse medicamento novo, é que ele já está sendo estudado para uso de PrEP. Lembra profilaxia pré-exposição, que tem um vídeo falando sobre isso aqui? Nesse estudo, as pessoas estão tomando uma injeção de cabotegravir de tempos em tempos, né? Aí tem várias semanas ali para verificar a proteção desse medicamento. Hoje, o que a gente tem de PrEP são 2 comprimidos, medicamentos antirretrovirais comprimidos, e o cabotegravir, um único medicamento antirretroviral, se mostrou mais eficaz do que os comprimidos. Afinal de contas, no comprimido as pessoas podem falhar na tomada das doses. Mas e aí, o que isso interfere na nossa vida, né? Tipo, por que é importante, por que isso tudo que está acontecendo lá na Europa e no Canadá são importantes pra gente? Aqui isso é um caminho pro Brasil. Tanto que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, agora, durante a Covid, a gente ouve, inclusive existem leis que dizem que para aprovação de uso emergencial de vacinas, um dos critérios é ser aprovado nos órgãos de saúde da Europa. Não quer dizer que a gente vai ter acesso a medicamento antirretroviral injetável por causa disso, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O uso de medicamento antirretroviral envolve um estudo muito amplo, inclusive no Brasil, de aceitação. A eficácia ela já está comprovada, né? Como a gente tem esses estudos maiores assim, mas a gente precisa ter um estudo de implantação e saber se esse medicamento ele vai ser tanto bem aceito no Brasil, como se ele vai entrar num custo-efetividade, porque precisa ter de fato impacto positivo maior para justificar, né, o investimento que o Estado vai fazer. E a gente não pode negar que hoje já existem medicamentos muito bons, eles só são no formato de comprimidos, né? Os nossos medicamentos no Brasil, dolutegravir, os medicamentos que a gente toma, são medicamentos muito bons. Então a gente não precisa ficar todo mundo alvoroçado, achando que agora só serve se for medicamento injetável, porque não é verdade. Estou trazendo então boas notícias para vocês. Eu espero que novas notícias saiam para que eu possa trazer mais coisas, mais informação para vocês. E não se esqueçam que agora o que nós temos é o tratamento brasileiro, oferecido pelo SUS, ofertado, né, de maneira gratuita dentro dos nossos impostos, coisa muito rara de acontecer pelo mundo. Então vamos valorizar, vamos fortalecer o Sistema Único de Saúde e vamos tomar os nossos medicamentos, que é o que a gente tem agora, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, a gente se fala, até mais e fiquem em casa, viu? Tchau, tchau.